No caso de Portugal pedir ajuda ao Fundo de Estabilização Europeu e, consequentemente, ao FMI, que efeito isto pode ter no PSI 20? A pedido de ajuda externa, e neste caso o recurso ao Fundo de Estabilidade Europeu e ao FMI, não é necessariamente um papão nem propriamente o fim do mundo. Porque, à partida e no início, traria rigor e mais credibilidade às contas públicas e, numa segunda fase, poderia ajudar-nos a resolver alguns dos problemas estruturais da economia portuguesa, nomeadamente o endividamento externo. E, portanto, desse ponto de vista, os efeitos a médio e longo prazo tenderiam a ser positivos porque libertaria crescimento potencial da economia portuguesa. Relativamente ao comportamento bolsista, isso podia afetar de diversas formas, consoante existisse ou não existisse depois futuramente uma reestruturação da dívida. No caso de existir uma reestruturação da dívida portuguesa, o que significaria ou suspender cupons das obrigações ou suspender os pagamentos ou parciais das obrigações, isso provavelmente penalizaria o setor financeiro, porque é onde está concentrada a maior parte da detenção de dívida nacional. Não existindo reestruturação da dívida e pressupondo então que conseguiríamos resolver os nossos problemas de produtividade, seja através de deflação ou através de uma redução dos custos de produção, isso tenderia a melhorar a competitividade nacional e a reforçar a nossa capacidade exportadora. E, portanto, os setores exportadores dentro do PSI 20 seriam aqueles que no futuro sairiam mais beneficiados. Que setores do PSI 20 é que poderiam ser mais afetados? Para além do setor financeiro, que referi que depende do facto de existir a não reestruturação da dívida, reforçaria novamente a questão de que a maior parte do PSI 20 já tem receitas superiores a 50% que vêm fora de Portugal e, portanto, acreditar num aumento e num contínuo crescimento desses mercados onde estamos presentes e com o reforço dessa capacidade de obter receitas fora de Portugal poderia, de alguma maneira, compensar a perda de receitas que viria de uma contração da procura interna e até de um processo de ajuste de deflação interno. Para além disso, também as empresas exportadoras, porque, volto a referir, no médio e longo prazo, uma intervenção que visasse resolver os problemas estruturais da economia portuguesa tenderia a atacar o problema da nossa competitividade, da nossa produtividade, o que para o setor exportador a médio e longo prazo seria positivo. Ainda partindo do pressuposto que Portugal é intervencionado, que comportamento poderíamos esperar dos juros da dívida? A vinda ou a solicitação de ajuda do FMI, que é um cofinanciador juntamente com o Fundo de Estabilidade e de Emergência, permitiria Portugal, neste caso, ter uma almofada de cerca de 2 anos para não ir aos mercados e, portanto, ignorar essa parte da avaliação dos riscos do mercado no mercado secundário, que é onde as taxas da Irlanda e da Grécia não registram para já movimentos significativos, mas permitiria dar uma almofada de cerca de 2 anos para Portugal reduzir a sua dependência de endividamento externo e depois, quando voltássemos a ir ao mercado, a situação seria significativamente diferente. Ou seja, durante estes 2 anos poderia existir uma resolução de alguns dos principais problemas portugueses e no futuro o mercado avaliaria-nos de uma forma diferente. Não é possível comparar a nossa situação num cenário de intervenção externa com a Irlanda ou com a Grécia? São situações que partiram de um ponto de partida diferente. Tanto quanto sabemos, em termos de contabilidade nacional, a Grécia tinha, portanto, algumas diferenças relativamente a Portugal. Foram descobertos alguns esqueletos no armário, alguma desorçamentação. À partida, em Portugal, no caso de solicitar ajuda ao Fundo de Estabilidade e Emergência com o FMI, o fenómeno de desorçamentação também da despesa e do déficit também seria a partir de um fenómeno que pudéssemos vir a verificar, o que implicaria no curto prazo que o nosso déficit em percentagem do PIB fosse para níveis superiores e que também no futuro, enfim, em 2015, o peso da dívida face ao PIB pudesse também ser maior. Neste momento está à volta dos 90%, em 2015, segundo as projeções atuais, estará já acima dos 100%.